United Healthcare nurse Crystal checked in on a patient. We do a routine call after surgery, and I could tell in her voice that she was struggling. Crystal knew she needed help. I knew that this is very serious. This is like septic. This is life-threatening. And she knew just what to do. And I called the hospital and said, she's coming in, here are her labs. And got her the help she needed. I see my role at United Healthcare as a life-saving role. Hear more stories like Crystal's at uhc.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan area. Limitation and exclusions apply. Anyone can follow. It takes something special to be an original. Which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Este podcast contém relatos e descrições gráficas que podem ser perturbadoras para algumas pessoas. Ouça com cautela. Olá! Para quem não me conhece, eu sou Rodolfo Brenner, eu sou o host do podcast Clube dos Detetives. E esse é o novo quadro em parceria com o Relatos do Além, o Crimes Sinistros. Aqui vocês vão conhecer os casos de true crime mais estranhos e insólitos que existem. Nesse episódio, vocês vão conhecer a história da Cindy James, uma enfermeira que passou anos sendo perseguida até ser morta por alguém tão evasivo que o crime ficou conhecido como o caso do assassino invisível. Cynthia Elizabeth Heck nasceu no dia 12 de junho de 1944 em Oliver, uma cidade muito pequena na Colômbia Britânica, no Canadá. Ela era filha do casal Matilda e Otto Heck, e desde criança todos chamavam ela de Cindy. O pai da Cindy era das Forças Armadas, e talvez por isso ele fosse muito severo e disciplinador. Tanto a Cindy quanto os seus 5 irmãos sofriam muitos castigos físicos. Durante a adolescência, a família se mudou para Ottawa, onde ela frequentou o ensino médio. Já na vida adulta, a Cindy entrou no curso de enfermagem em 1962, onde conheceu um enfermeiro e os dois iniciaram um relacionamento. Infelizmente, uma tragédia acabou por cair sobre a vida do casal. Durante uma viagem, o namorado da Cindy cometeu suicídio. Na sua carta de despedida, ele disse que descobriu um câncer em estado terminal e queria morrer antes da doença levá-lo. Nessa mesma época, a família da Cindy tinha se mudado para a França e ela se viu totalmente sozinha para lidar com o luto. Em 1965, a Cindy trabalhava como enfermeira pediátrica no Vancouver General Hospital, onde conheceu o médico psiquiatra Roy Makepeace, e os dois se casaram em dezembro de 1966, no mesmo ano que ela se formou. Devido à grande diferença de idade entre os dois, o casal era emocionalmente distante, sem muitos assuntos em comum, além do trabalho. Posteriormente, a Cindy relatou que o Roy era abusivo física e psicologicamente com ela, e o casamento dos dois acabou em maio de 82. No âmbito profissional, a Cindy mudou de hospital algumas vezes, mas por todos que ela passou, ela foi considerada uma profissional excelente. Na época do caso, ela estava trabalhando como coordenadora no Vancouver's Blenheim House, cargo que ela ocupou por 12 anos. Em setembro de 1982, alguns meses depois do divórcio, a Cindy contou para os seus amigos que desconfiava que tinha visto alguém rondando a sua casa, mas não deu muitos detalhes. Já em outubro, mais precisamente no dia 7, a Cindy recebeu uma ligação que ela classificou como obscena. Nos dias seguintes, as ligações continuaram, mas elas variavam de tom. Algumas vezes a pessoa fazia ameaças de morte, outras eram de cunho sexual, e às vezes a pessoa não falava nada, e só ouvia-se o som da respiração.
No dia 11 de outubro, a Cindy recebeu uma ligação em que a voz disse: "Eu irei te pegar qualquer noite, Cindy." Assustada, ela ligou para a polícia, que foi até sua casa, e sugeriu que ela anotasse todos os números que ligassem ou que ela trocasse de linha. Segundo ela, pouco depois que a polícia saiu da sua casa, ela recebeu uma outra ligação em que o homem disse: "Sua vadia desgraçada, eu vou te pegar." Nos dias seguintes, a Cindy chamou a polícia várias vezes por conta de diversos atos de vandalismo que esse stalker estava cometendo. Segundo ela, alguém tinha quebrado as lâmpadas da entrada da sua casa, atirado pedras na janela e invadido seu quarto, deixando um travesseiro destruído como prova da sua visita. O responsável pela investigação era o detetive Patrick McBride, da polícia de Vancouver. Ele suspeitava que o culpado poderia ser o ex-marido, o Roy, que chegou a ser levado para depor, mas negou o envolvimento. A polícia até desconfiou se tudo não seria algo da cabeça da Cindy, mas outras testemunhas apareceram e comprovaram que realmente havia alguém perseguindo ela. 2 pessoas que estavam alugando o porão da Cindy para viver ouviram passos no andar de cima horas depois que ela já tinha saído para o trabalho, enquanto uma vizinha viu um homem parado próximo da casa, em pelo menos 3 ocasiões diferentes, e essa vizinha garantiu que esse homem não era o Roy Peacemaker, o ex-marido. Algo curioso aconteceu nas semanas seguintes. A Cindy assumiu um relacionamento com o Patrick McBride, o detetive do caso. Ele inclusive foi morar com ela ainda no final de 82. O Patrick disse que ficaria acordado por 2 semanas para tentar pegar o stalker, e ele realmente acabou flagrando alguém, o Roy, que estava parado com seu carro perto da casa da ex-esposa. O Patrick ficou possesso com isso, ele foi tirar satisfação com o Roy, mas ele disse que só estava tentando ver ali se o stalker iria aparecer. No período que ficou na casa, o detetive McBride presenciou diversas ligações, e que elas só aconteciam quando a Cindy estava presente. Em uma dessas vezes, o McBride ouviu ao fundo a voz de uma mulher num alto-falante, e por causa disso ele passou a acreditar que o stalker poderia estar ligando de um orelhão que ficava no aeroporto ou na rodoviária. Parece que o McBride conseguiu rastrear uma dessas ligações até o subúrbio de Richmond, mas a pista acabou esfriando. Em novembro, outra coisa incomum aconteceu no caso. O Patrick McBride e o Roy Makepeace ficaram amigos. Inclusive, os dois se reuniam na casa da Cindy para conversar sobre o caso. Mesmo assim, os ataques continuaram. No final do mês, a Cindy encontrou a foto de um corpo presa no seu carro. No mesmo dia, o McBride viu que a linha do telefone da casa deles tinha sido cortada. Nem no Natal os ataques pararam. Quando a Cindy voltou do trabalho, ela encontrou a foto de uma mulher com a garganta cortada. Na noite do dia 27 de janeiro de 83, uma amiga do trabalho da Cindy apareceu para uma visita, mas achou estranho quando ela não atendeu a porta. Ela então deu a volta na casa para ver se a Cindy estava na parte de trás, quando ela encontrou a amiga desmaiada, com uma meia de nylon em volta do pescoço. Ao recobrar a consciência, a Cindy disse para a amiga que um homem havia atacado ela e levado até a sua garagem, onde havia outro homem. Os dois, então, inseriram uma faca na sua genitália e disseram que iriam matar uma das irmãs da Cindy se ela relatasse o ataque para a polícia. A amiga levou a Cindy até o hospital, onde ela foi examinada por mais de um médico, mas não foi encontrado nenhuma evidência de violência sexual. A polícia pediu para que a Cindy procurasse um psiquiatra, mas ela disse que não faria isso porque ela tinha medo de ficar marcada, já que naquela época ainda havia muito estigma em relação à saúde mental. Mas como alternativa, ela disse que procuraria um terapeuta. Depois desse ataque, a Cindy se mudou para West Vancouver em fevereiro de 1983. Menos de uma semana depois, ela recebeu uma carta anônima onde dizia: "Corra, coelhinho, corra, eu vou te mostrar como eu sou bom. Logo, bang, bang, você morre." As ligações também continuaram, e a Cindy se mudou novamente em abril. Nessa época, o ex-marido, Roy, ele chegou a pagar uma viagem para Cindy visitar um dos irmãos dela que estava morando na Indonésia. A viagem foi ótima, foi um respiro de alívio para Cindy, mas logo quando ela voltou, ela encontrou um bilhete que dizia: "Bem-vinda de volta. Morte, sangue, ódio, etc."
Após isso, a Cindy decidiu tomar algumas providências. Ela mandou pintar o próprio carro de outra cor e andava sempre com um spray de pimenta na bolsa. Durante o ano, as ligações passaram de casa para o hospital onde ela trabalhava, e alguns colegas inclusive chegaram a atender. Algo curioso é que o stalker só falava quando a Cindy estava na linha. Se qualquer outra pessoa atendesse, ficava apenas o silêncio. Nos meses seguintes, a Cindy encontrou seu quintal destruído mais de uma vez, além de ter encontrado pelo menos 3 gatos enforcados na sua residência. Em 1984, a Cindy contratou o investigador particular Ozzie Caban, que forneceu a ela um walkie-talkie para se comunicar se algo estranho acontecesse. No dia 30 de janeiro, o Ozzie escutou um barulho estranho vindo da casa da Cindy pelo walkie-talkie e foi até o local. Lá ele encontrou a Cindy caída no chão da sala, com uma faca cravada na sua mão e um bilhete escrito, em caixa alta: "Agora você deve morrer". A Cindy foi levada para o hospital e posteriormente ela foi entrevistada pela polícia. Ela contou que estava entrando em casa quando foi atacada por um homem que a fez desmaiar após bater com um objeto na sua cabeça. Depois, ela foi arrastada e o homem misterioso injetou algo no seu braço. A Cindy foi periciada no hospital e realmente havia uma marca de agulha onde ela tinha dito. Porém, não foram encontradas nenhuma droga no seu sistema. A Cindy passou por um teste do polígrafo, mas o resultado foi inconclusivo. Mas afinal, mesmo com tudo isso acontecendo, a polícia não tinha nenhum suspeito. Bom, o único suspeito era o Roy. Aparentemente, um dos motivos poderia ser que ele ainda gostava da Cindy. Inclusive, ele teria tentado reatar o casamento várias vezes. Em março de 84, a polícia pediu para o pai da Cindy encontrar com o Roy usando um gravador e tentar tirar alguma confissão dele. O Roy não disse nada nesse encontro, mas posteriormente ele enviou uma carta de 6 páginas dizendo que ele suspeitava do envolvimento da máfia nos atentados contra a ex-esposa. Enquanto a polícia investigava, os ataques continuavam. Em julho, a mãe da Cindy estava passando alguns dias na sua casa, até que certa noite ela acordou com a cachorrinha da Cindy latindo e ela encontrou a filha no andar de baixo, checando todas as janelas. As duas ouviram quando a campainha tocou e uma das janelas foi estilhaçada. 2 semanas depois, um vizinho acordou com batidas na sua porta depois da meia-noite. Quando ele abriu, ele viu que era Cindy, que estava atordoada e com uma meia de nylon em volta do pescoço. Ela foi levada para o hospital e, quando recobrou a consciência, contou que estava passeando com seu pet quando foi atacada por um homem que a seguiu em uma van verde. Enquanto a Cindy estava sendo tratada, alguém ligou para a recepção do hospital e perguntou como são as políticas de segurança de vocês. Quando foi mostrado um áudio com a voz do ex-marido, a recepcionista do hospital disse que eram vozes semelhantes. Em julho de 1985, a Cindy tentou tirar a própria vida ingerindo vários medicamentos. Por conta disso, ela foi internada na ala psiquiátrica do Hospital Lionsgate, em Vancouver. Lá, foi feita uma sessão de hipnose com ela, onde apareceu algo inédito e muito assustador. A Cindy contou que em julho de 1981, enquanto estava de férias, ela viu seu ex-marido, Roy, assassinar um casal e desmembrar seus corpos com um machado. A polícia pediu para Cindy ligar para o Roy e tentar extrair alguma confissão através de um telefone grampeado. Essa conversa foi muito estressante para os dois, com acusações de ambos os lados. A Cindy acusava o Roy de assassinato e que ele era o seu stalker, enquanto o Roy dizia que a Cindy estava completamente louca e que ela estava fabricando tudo aquilo apenas para prejudicá-lo. Mais tarde, a polícia descobriu que durante essa viagem em que o Roy supostamente tinha cometido o duplo homicídio, uma das irmãs da Cindy estava presente. Ela foi interrogada e ela garantiu que nada daquilo tinha acontecido. Foi até realizada uma investigação em cima dessa suspeita, mas nenhum caso de homicídio não resolvido ou desaparecimento pôde ser ligado ao Roy. Em agosto, quando a Cindy já estava fora do hospital, começaram uma série de incêndios misteriosos na sua casa, que iniciavam sempre quando ela estava fora. Um novo investigador foi designado para o caso, mas ele acreditava que tudo o que estava acontecendo era fabricado pela própria Cindy. Por conta dessa suspeita, a polícia indicou que um psiquiatra fizesse uma avaliação nela.
e após algumas sessões, ele chegou em um diagnóstico. Era possível que a Cindy estivesse sofrendo de transtorno dissociativo de identidade. A pessoa que sofre desse quadro apresenta 2 ou mais personalidades que alternam entre si no comando. Por conta dessa mudança, a pessoa é incapaz de lembrar de coisas que aconteceram enquanto outra personalidade estava presente. Segundo o psiquiatra, uma das personalidades da Cindy estaria atentando contra ela e quando ela voltava, entre aspas, ao normal, ela não tinha mais lembranças do que tinha acontecido. Essa explicação acabou não convencendo muito, porque algumas testemunhas tinham visto um homem nas proximidades da casa dela, sem falar nos telefonemas que outras pessoas atenderam quando a Cindy estava presente. Em 1º de dezembro, a Cindy se mudou de novo para uma nova casa, mas apenas 10 dias depois o stalker misterioso atacou outra vez. Quando já estava anoitecendo, um motorista viu algo caído perto de um fosso de uma estrada próxima da Universidade da Colômbia Britânica. Quando ele se aproximou, ele viu que era uma mulher, e era Cindy. Ela estava usando botas que não eram dela e, novamente, tinha uma meia de nylon em volta do seu pescoço. Por conta do frio que fazia, ela estava quase sofrendo de hipotermia e foi levada às pressas para um hospital, que encontrou diversos hematomas pelo seu corpo. Quando foi questionada, a Cindy disse que a última lembrança que ela tinha era de almoçar com uma amiga e ir até uma farmácia local. Depois de mais esse ataque, ela tirou alguns dias de folga e viajou para a Alemanha para visitar o seu irmão. Segundo ele, a Cindy parecia desolada, frágil e muito cansada. Quando a Cindy voltou para o Canadá, ela trocou seu sobrenome, que era Makepeace, para James. Além disso, seus colegas de trabalho se revezavam para dormir na sua casa. Em uma dessas vezes, uma colega acordou com um incêndio vindo do porão. Quando elas tentaram ligar para os bombeiros, viram que a linha telefônica estava cortada. Após esse último incêndio, a Cindy ficou um tempo na casa de colegas, mas seu estado estava cada vez mais preocupante. Ela se recusava a comer e comentava que não queria mais viver. Um psiquiatra recomendou que ela se internasse novamente, porque ela estava com claramente tendências suicidas. E ela resolveu aceitar. E durante o período que ela ficou no hospital Riverview, foi produzido um relatório sobre a saúde mental. Segundo o que foi descrito, a Cindy era uma paciente resistente que só respondia as coisas com poucas palavras e não fazia contato visual. Quando era perguntada sobre os ataques anteriores, ela se recusava a comentar. Com o passar das semanas, a Cindy foi melhorando. Ela estava mais animada, ela conversava mais, foi feito um teste de inteligência com ela e o QI dela foi classificado como superior. Após 10 semanas, a Cindy recebeu alta e ela estava pronta para iniciar uma nova vida, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. No dia 25 de maio de 1989, perto das 4 horas da tarde, a Cindy recebeu seu pagamento, conversou com uma colega de trabalho, passou no mercado e também em um caixa eletrônico. Quem encontrou com ela naquele dia disse que ela estava de bom humor. Naquela noite, a Cindy tinha combinado de jogar bridge com um casal de amigos, só que ela não apareceu. Preocupados, esses amigos foram até a residência, mas encontraram a casa trancada e o carro da Cindy não estava na garagem. Esses amigos foram até o shopping que a Cindy costumava frequentar para fazer compras e também para usar o caixa eletrônico e encontraram o seu carro abandonado no estacionamento. Após isso, eles seguiram para a delegacia para relatar o desaparecimento e por conta do histórico de ataques que a Cindy tinha sofrido, as buscas começaram imediatamente. O carro foi periciado e foram encontrados vários itens, incluindo sacolas de mercado, cartões e documentos, além de sangue na porta do motorista. Quando foram até a casa da Cindy, viram que tudo estava organizado, sem nenhum sinal de entrada forçada. Os dias foram passando, a polícia fazia buscas com a ajuda dos bombeiros e da guarda marinha, mas nenhum sinal dela era encontrado. Dias depois do desaparecimento, o inquilino da Cindy, aquele que morava no porão da casa dela, informou à polícia que um homem havia ligado para o seu escritório, se identificado como o pai da Cindy, e perguntado sobre uma apólice de seguro que ela tinha. A secretária do local informou que ela não poderia passar informações por telefone e que ele precisaria ir pessoalmente até lá. As autoridades questionaram o pai da Cindy, mas ele negou ter feito essa ligação. No dia 8 de junho de 89, um trabalhador municipal encontrou um corpo no quintal de uma casa abandonada em Richmond. Era uma mulher
e ela estava amarrada em uma posição fetal, com uma meia de nylon preta em volta do pescoço. Havia um círculo pintado com tinta spray em volta do corpo, com uma linha que ia para os fundos da casa. Ao seguir essa linha, a polícia encontrou um grafite que dizia: "Uma vadia morreu aqui." O corpo foi identificado como sendo da enfermeira Cindy James. Icy Hot Pro with 2 max strength pain relievers. Targets multiple pain receptors. Ice works fast, heat makes it last. Hello, Nigel here. As an owl, I love to be awake all night, but allergy sufferers like you probably don't feel the same. So take Zysol at night to relieve allergies while you sleep. Then wake up fully refreshed for a more productive day. Zysol works fast and offers 24-hour continuous relief from sneezing, runny nose, itchy watery eyes, and itchy nose and throat, so you can enjoy doing the things you love all day long. Be wise all. Take Zysol at night. Use as directed. Starts working in 45 minutes. Segundo o relatório da autópsia, a Cindy tinha vários hematomas pelo corpo e uma picada consistente com uma agulha hipodérmica no seu cotovelo direito. A causa da morte tinha sido overdose de medicamentos, mais precisamente morfina, diazepam e flurazepam. Pelas análises, o dia estimado da sua morte foi dia 2 de junho. A sedimentação do sangue pós-mortem, ou seja, o sangue coagulado que fica do lado, de onde o corpo fica caído, estava sobre o lado esquerdo, só que isso era diferente do que foi visto na cena, já que a Cindy estava deitada sobre o lado direito. Por conta disso, acredita-se que ela foi morta em outro local e apenas deixada onde seu corpo foi encontrado. O velório da Cindy aconteceu no dia 14 de junho, reunindo familiares, colegas de trabalho e também muitos curiosos que tinham ficado sabendo do caso pelos jornais. A polícia inclusive vigiou o serviço memorial usando câmeras escondidas, mas não encontrou nada. E o ex-marido, o Roy, que até o momento era o único suspeito, ele não compareceu. A polícia instaurou um inquérito sobre a morte da Cindy em 1990. Durante 40 dias, 5 jurados ouviram mais de 80 testemunhas e analisaram centenas de provas no que se tornou o inquérito mais longo e mais caro da história da Colômbia Britânica. Dentre os ouvidos, Roy, o ex-marido, Patrick McBride, o ex-namorado, familiares, amigos e vários profissionais de saúde mental que trataram a Cindy durante os anos. Os psiquiatras consultados deram vários possíveis diagnósticos, incluindo o transtorno de personalidade histriônica, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno dissociativo de identidade, que a gente já tinha comentado antes. Das pistas mais importantes, foram encontrados um estoque de medicamentos sedativos e antipsicóticos no seu banheiro, um cortador de vidro, um kit de seringa médica, um catéter urinário e uma solução salina, o que adicionava naquela teoria de que a Cindy estaria fazendo tudo isso contra ela mesma. Quanto a estar amarrada, um especialista em nós demonstrou, no tribunal, que era possível que uma pessoa se auto-amarrasse daquela forma e que daria uma janela de 3 minutos entre a Cindy ingerir as medicações e conseguir se amarrar antes do efeito sedativo. Esse inquérito foi concluído no dia 25 de maio de 1990, exatamente um ano depois da Cindy desaparecer. Após deliberações, o júri não conseguiu determinar se a morte da Cindy tinha sido um acidente, um suicídio ou um homicídio, e o caso foi encerrado. Em 1991, o caso acabou ganhando muita notoriedade quando foi retratado em um episódio da série Unsolved Mysteries. Também foram publicados livros, artigos e podcasts sobre o caso. Durante 7 anos, Cindy James foi atormentada por ligações e cartas ameaçadoras. Ela teve a casa invadida e incendiada, foi drogada, amarrada e agredida até ser morta por um stalker cuja existência gera dúvidas até hoje. Eu sou Rodolfo, esse foi o Crimes Sinistros e a gente se vê na semana que vem. Até lá!